Olá, Henrique. Olá, Maiara. Fui contribuinte. Só estou escrevendo aqui o título da nossa live. Olá, Matheus. Peraí, deixa eu ver quem está aqui para eu já ir cumprimentando. Olá, André. O Fábio, o professor Fábio já entrou. Carolina. O Zé tá aqui, querido Zé. F. Petrus. Geórgia. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Já estou colocando o professor Fábio aqui conosco. Olá, Nóbrega, tudo bem? Deixa eu só... Aqui o professor Fábio. Professor, só aceitar. Oi, professor Fábio, tudo bem? Tudo bom, Micaela? Quanto tempo? Pois é, só assim a gente consegue se encontrar, né? É verdade. Que loucura, muito bom te ver, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada por reservar esse espacinho na agenda. Sou eu que agradeço. Bom, gente, antes da gente começar a falar sobre esse tema super interessante, né, dever de coadjuvação entre o fisco e o contribuinte, eu gostaria de apresentar o professor Fábio, que é doutor e, que, na verdade, doutorando e mestre em Direito Público. Ele participa de várias obras, inclusive eu tive assim, um prazer de participar com ele de uma obra Reforma Tributária, que ele organizou, foi um dos coordenadores, o Zé também aqui que está com a gente, escreveu um artigo nessa obra. Então, o professor Fábio é um grande estudioso, está sempre estudando, viajando, vendo coisas novas e disponibilizou esse tempinho para conversar com a gente sobre esse tema que é bastante interessante, tem tudo a ver com essa lógica de conformidade, né? Que a gente está falando tanto, interesse do Brasil de entrar na OCDE. Então, professor Fábio, para não roubar mais tempo da sua fala, eu gostaria de pedir para começar esse tema introduzindo aí o que é a tal da coadjuvação. Pois não. Micaela, sempre um prazer estar contigo. Eu lembro que já há algum tempo nós proferimos uma palestra juntos na faculdade. Dever de coadjuvação é algo que eu venho estudando. Eu escrevi um artigo com o professor Leite Campos, da Universidade de Coimbra, e nesse artigo nós demos a introdução para o que eu chamei de dever de coadjuvação. Coadjuvação, se você procurar o significado da palavra, seria cooperação. Só que eu preferi utilizar o termo coadjuvação porque é muito mais amplo do que... O que eu idealizo é muito mais amplo do que uma mera cooperação. Seria muito mais amplo do que uma mera cooperação. Vários países possuem seus códigos de contribuintes. Teríamos como exemplo aqui Estados Unidos, Austrália, Itália. Itália é um código que eu já estudo há algum tempo, o código dos contribuintes da Itália. E aqui no Brasil nós temos a PLP número 17 de 2022. Vou ler aqui os objetivos dessa PLP. Eu vou começar de trás para frente, depois eu concluo com o início. A PLP fala o seguinte: estabelece normas gerais relativas aos direitos, garantias e deveres do contribuinte, principalmente quanto à sua intervenção perante a Fazenda, e dispõe sobre critérios para a responsabilidade tributária. Claro, todos nós sabemos aqui que a responsabilidade tributária está prevista no CTN. Mas, em alguns dispositivos, ele enumera alguns princípios que eu vou desenvolver aqui na nossa fala, junto com o dever de coadjuvação. Ele fala aqui no artigo 3º dessa PLP: proteção do contribuinte contra a faculdade do poder de tributar, fiscalizar e cobrar tributos instituídos em lei. 2. Cordialidade entre a Fazenda Pública e o contribuinte, valendo-se do princípio da expectativa, da transparência e publicidade. 3. Reconhecimento da assimetria
entre o contribuinte e o fisco. Artigo 4º. A Fazenda Pública, no seu desempenho de suas atribuições e o seu tratamento dispondo ao contribuinte, atuará de modo a impor o menor ônus ao contribuinte. E artigo 7º. Presume-se a boa-fé do contribuinte na sua interação com a Fazenda Pública, judicial e extrajudicialmente. Então, veja que aqui tem alguns princípios bem interessantes para nós trabalharmos. E um princípio que eu vou focar bastante aqui é o princípio da boa-fé. Tá? É o princípio da boa-fé entre o contribuinte e o fisco e o contribuinte. Que a lógica não pode ser de um lado e não ser do outro. Tá? Isso Então, vamos lá. é interessante, porque a gente vem falando muito disso. No início, né, a visão, inclusive a gente percebe ainda em alguns órgãos da administração tributária, essa visão de que o contribuinte, né, ao invés da gente ter essa percepção de que nem todo contribuinte é o inimigo, de que existem bons contribuintes, existem maus contribuintes. E aí, então, quando você fala de boa-fé, né, e desses princípios que estão nesse PLP aqui no Brasil, isso reforça um pouco mais essa ideia de aproximação, né, da administração do contribuinte em si. Exatamente, é esse o sentido. Vou ler aqui o artigo 6º do Estatuto del Direito del Contribuinte, que fala o seguinte: os relacionamentos entre contribuinte e administração financeira são caracterizados pela colaboração e boa-fé. Esse artigo 6º, parágrafo 5º, do Código Contribuinte da Itália. Então, veja bem, olha só, o que eles ressaltam? Princípio da colaboração e princípio da boa-fé. A Lei Geral Tributária, ou a Lei Geral Fiscal de Portugal, diz o seguinte: presume-se verdadeiras e de boa-fé as declarações dos contribuintes apresentadas nos termos previstos em lei, bem como os dados e apuramentos inscritos na contabilidade ou escrita, quanto estiverem organizados de acordo com a legislação comercial e fiscal. Isso é o artigo 75 da Lei Geral Portuguesa. Estou começando, então, nossa fala aqui pelo que seria a conclusão. Mas precisamos aqui do desenvolvimento disso. Como nós sabemos, o imposto ele surgiu em épocas antigas como uma forma de despojos de guerra. Quer dizer, um povo tomava o outro e impunha o pagamento de tributo, que poderia ser bens, poderia ser até a escravidão. Então, parece que nós carregamos tatuados no nosso DNA a antipatia pelo tributário. Eu acho muito importante o trabalho que você, Micaela, faz, junto com a Tatiana, de humanizar o direito tributário acessível. Porque, senão, nós caímos nos erros e interpretaríamos errado o direito tributário. O direito tributário faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida em todas as transações que nós realizamos. E nós não podemos carregar essa mácula de outrora. Em Roma, por exemplo, o imposto era caracterizado como odiositas, configurando uma limitação do direito pela força, instrumento de dominação. Então, essa imagem do tributo, do imposto aqui, depois surgiu a taxa também lá em Roma, com o objetivo de custear saneamento, água em Roma, mas o imposto, sim, ele era visto como odioso, algo odioso, algo que servia para custear guerras, servia para escravizar pessoas. E ainda nos dias de hoje nós carregamos essa imagem do imposto. Aqui eu falo imposto, mas podemos considerar aqui os tributos, tá? Perfeito. Como leão.
o leão, a fera indomável, aquela fera que impõe ao contribuinte um pagamento. Essa imagem que é criada do tributo é uma imagem extremamente equivocada. Ou, pelo menos, deveria ser. Ou, pelo menos, deveria ser. É o medo, né? É porque você vinha. Aí você vê que existe essa visão da administração por um tempo, e eu acho até engraçado, porque vira e mexe eu fico na cabeça com a ideia do Thomas Hobbes, que fala lá do Estado que é o Leviatã, e que você precisa de um Estado poderoso para, né, controlar todo mundo embaixo. Eu acho que o tributário ele ainda está no Leviatã, entendeu? O Estado ele tem que impor, Exatamente. né? O Estado tem que impor, tem que ser um instrumento de dominação. Mas isso só funciona realmente em estados déspotas, né? Porque, na verdade, o tributo ele faz parte do Estado Democrático de Direito. Se nós vivemos num Estado Democrático de Direito, eu não posso ter essa visão do tributo como leão. Não posso ter essa visão. Bom, aí entramos no segundo tópico aqui. Autoridade tributária. A quem eu convenciono, a quem eu consinto me tributar? Bom, como vimos nas épocas antigas, não havia consentimento. Não havia consentimento, era uma imposição, pura e simplesmente. Daí, nos dias de hoje, eu não posso considerar dessa forma. Afinal de contas, eu estou consentindo. Estou consentindo ser tributado pelo poder legítimo, né, o legislativo. Então, aqui, a doutrina fala autotributação, aí vamos fazer algumas críticas a isso também. Uma autotributação, autoconsentimento, os representantes atuam em meu nome. Então, eu estou, na verdade, sendo tributado por mim mesmo. Se eles são meus representantes, eu dei para eles um mandato, então eu estou sendo tributado por eles mesmos. Então, vem a noção de autoridade tributária. Ex auctuari. Com atribuição para cobrar tributo, foi sempre aperfeiçoado, inicialmente ao Estado escravizante, e impondo ao escravizado. Só que, como já estava antecipando, nós não podemos mais ter essa visão do Estado escravizante com o Estado escravizado, com a pessoa escravizada. Mas, de qualquer forma, o tributo configura um exercício de autoridade. Isso sem dúvida nenhuma. Ele é um exercício de autoridade porque é emanado de um poder legítimo, para que possa cobrar esse tributo. Então, a finalidade de qualquer tributo qual é? O bem público. Seja utilizado em favor das pessoas. Então, há uma via de mão dupla aqui. Se, por um lado, eu pago o tributo, eu tenho o dever de pagar esse tributo, por outro lado, eu tenho dever também, o Estado tem dever perante mim, de me dar todas as prestações positivas para me dar uma vida digna. Tá? Essa dignidade da pessoa humana também é a obrigação primordial do Estado. Afinal, eu pago pelo Estado, eu quero ter o dever também do Estado de me prestar um bom serviço. Então, até o Zé colocou aqui dever de pagar, direito de receber. Eu diria dever de receber também. É um dever de receber também. O grande problema, às vezes, né, professor Fábio, é que nem sempre essa equação ela é perfeita. Então, a gente tem a necessidade de que os contribuintes paguem. A gente tem no Brasil ainda muita sonegação fiscal, apesar da carga tributária ser bem elevada. E, por outro lado, a gente tem um Estado gigante, com diferenças monumentais entre as regiões do país, né? A gente tem diferenças sociais muito grandes entre as regiões do país e, consequentemente, a gente tem uma necessidade muito maior desse Estado prover, né? Então, existe aí uma necessidade de equilibrar as receitas e as despesas, e a gente vê que cada vez mais está aumentando a despesa e a receita não está fazendo o equilíbrio com isso, né? Exatamente. Olha, eu vou pegar aqui uma fala de um autor
do século XVIII dizia o seguinte: deve-se refutar a tendência para gastar à vontade dos bens dos outros. Quer dizer, essa premissa aqui se aplica também nos dias de hoje. Quer dizer, se nós não podemos pensar no tributo para sustentar bens dos outros. O bem tem que ser sempre público. O bem tem que ser sempre público. Eu estou fazendo esse corte aqui para nós começarmos a introduzir o consentimento nos dias atuais. Aí entra a coadjuvação, que é o final. Perfeito. Veja bem, a boa-fé deve garantir ao contribuinte a aplicação proporcional do tributo. Quer dizer, eu tenho que ter capacidade contributiva, a capacidade contributiva tem que estar dentro da proporcionalidade, e o resultado no aspecto financeiro, também tem que ser proporcional. Aí entra a questão da evasão. Se eu tenho um sistema complexo como o Brasil, favorece muito a evasão fiscal, sem dúvida nenhuma, isso não tem dúvida. Teríamos que simplificar bastante o nosso sistema tributário, ao ponto de nós entendermos o que nós estamos pagando. Claro, os tributos indiretos foi criado em Roma. E o objetivo era incorporar o preço e o contribuinte não sabia o que está pagando. Isso era histórico, isso já é de Roma, e nos dias atuais é a mesma coisa. Então, os tributos indiretos, você paga e não tem a transparência necessária para saber o que você está pagando. Ainda que você tenha, como nos Estados Unidos, discriminado tudo que você está pagando de imposto, pouquíssimas pessoas leem aquilo. Pouquíssimas pessoas leem aquilo. Já o imposto de renda, todo mundo chia. Aliás, está chegando o final do mês, né? Está todo mundo chiando bastante, né? Só lembrando do leão que está chegando, né? O problema só também é um pouco de cidadania fiscal, né, Fábio? Porque exato, falta o conhecimento sobre o assunto. Mas você sabe que uma questão interessante que nós devemos pensar na Alemanha se paga tributo sobre os combustíveis. Imposto sobre os combustíveis e emissão de gás carbônico. Aí se diz que esse tributo é pago para diminuir o consumo. Veja bem, Micaela, se você paga um imposto sobre a emissão de gás carbônico, um imposto alto, você não vai deixar de se movimentar, você acaba pagando. Sim. Mas aí o problema é a vinculação desse imposto. Lá na Alemanha, essa vinculação é a Previdência Social alemã. Ora, será que o governo alemão tem interesse realmente em diminuir a emissão, diminuir o consumo de combustíveis fósseis? Não. Aí está o problema da guerra da Ucrânia agora, né? Nos deparamos aí no problema da guerra da Ucrânia. Tá? Prosseguindo aqui. O princípio da boa-fé tem como aplicação o princípio da confiança. E quando nós falamos em princípio da confiança, nós estamos falando na confiança do contribuinte, aí vem a cidadania que você se referiu, e vem a confiança também do Estado, nas normas que ele emite, nas normas que ele edita. Essas normas têm que ser claras, transparentes, racionais, proporcionais. Eu já vi normas tributárias vindo uma medida provisória trabalhista. É óbvio que aí não é transparente, não atua com confiança, não atua em vários aspectos. Então, a confiança parte do legislador, Estado, e do contribuinte. Aí que o código do contribuinte italiano fala em cooperação e boa-fé. Só que a concretização da boa-fé, porque não podemos ficar na boa-fé pura e simplesmente. Perfeito. A concretização da boa-fé vem na confiança. A confiança de que o Estado está fazendo a melhor legislação para mim, uma boa lei, que seja para a manutenção desse Estado e no bem-estar de toda a sociedade, no bem-estar humano. Eu tenho que ter essa confiança. Se eu não tiver essa confiança, aumenta o quê? A sonegação. Total. Tá? Aumenta a evasão fiscal. É um dos grandes desafios que nós temos aqui.
Não, a gente vê que, inclusive, por exemplo, a Receita Federal, a PGFN, elas têm tentado trabalhar muito nessa lógica de estabelecimento de confiança com o contribuinte, né? A PGFN tem um programa dela, tem até uma amiga nossa aqui da PGFN, a Mônica, que justamente entrou com um programa que é o cadastro positivo. E a Receita Federal está discutindo muito o programa Confia. O nome do programa é Sem esse, dúvida, Confia. excelente. Excelente. Essa. Primeiro temos que tirar a imagem do fisco como leão. Não que ele seja um gatinho com aqueles que fazem evasão. Ele não tem que ser um gatinho com quem faz evasão. Mas ele também não pode ser um leão com quem paga. Com quem está buscando pagar. Exatamente. Tá? Então, aqui, o dever de coadjuvação estabelece um liame entre o contribuinte e o fisco. Então, a cooperação aqui não é uma cooperação de mão única, é uma cooperação de mão dupla. O contribuinte colabora, mas o fisco também. O fisco não tem que buscar, não estou falando atuação dos funcionários, eu estou falando que umas leis são tão confusas, mas tão confusas, que acaba que o fisco, por não ter a tolerância necessária com o contribuinte para entender aquela legislação. Ele precisa, aquele complexo normativo. Uma vez eu fui dar uma palestra em Portugal, aí falaram, o princípio que vocês colocam aí, o princípio da não surpresa, é para não pagar tributo. Eu falei, porque você não conhece o sistema brasileiro. É um sistema que nós temos mais de 80 tributos federais, temos 5.620 municípios, temos 27 estados, cada um com a sua normativa. Que se for feita uma alteração brusca, quebra a empresa. Quebra a empresa, quebra a confiança, quebra a segurança. Então, esse dever de coadjuvação começa lá atrás, começa na elaboração da norma. E posso te falar uma coisa? É interessante sobre esse assunto que você está trazendo. Foi feita uma pesquisa, né, profunda, até a pedido lá do CNJ, com relação a essa situação de complexidade do nosso contencioso, né, judicial e administrativo. E foi muito interessante, foi uma das primeiras pesquisas que eu vi que buscaram ouvir, né, dos julgadores qual a percepção que eles tinham em relação ao sistema. Uma das coisas que eles deixaram muito claras é a complexidade do sistema. Ou seja, o sistema é complexo de se entender. E um outro ponto que eu achei interessante foi exatamente em relação a essa questão que você trouxe, da complexidade aliada à interpretação da norma. Porque se questiona muito, existe uma uniformidade dentro da administração quando sai uma norma para que vocês orientem os auditores a aplicar ou interpretar essa norma? Não. Então, cada um aplica e faz a sua interpretação sobre aquilo, e aquilo ali gera mais complexidade num contexto que já é complexo, né? Exatamente. Então, a norma tributária tem que ser uma norma clara, transparente, justa, eficaz. Se você faz uma norma complexa, com muitos artigos, com muitos parágrafos, com muitos incisos, o contribuinte não vai entender. E nós, advogados, vamos nos bater para entendermos. Vamos levar ao judiciário, que vai se debater para entender. Ou vamos levar para o Conselho de Contribuinte. E ficamos nessa perspectiva litigante. Quer dizer, tudo começa na norma. O dever de coadjuvação começa na elaboração da norma. Essa norma tem que ser eficaz, transparente, justa, visando o contribuinte. Tá, tudo bem, eu preciso da arrecadação, mas a norma, se não for uma norma muito clara, muito transparente, eu não vou conseguir o objetivo que eu pretendo. Vou criar uma despesa de outro lado, que é a despesa do contencioso. A despesa do contencioso. Então, o dever de coadjuvação começa entre o liame do contribuinte e o fisco, e tudo começa na lei, no princípio da confiança na elaboração dessa lei. Tá? Depois de você ter uma boa lei, uma boa norma, aí entramos na autoridade administrativa e no contribuinte. Aí passa a relação, sai do legislativo e passa entre a autoridade tributária, a autoridade fiscal
e o contribuinte. E ambos também têm que ter um dever de coadjuvação. Isso aí, tudo que você me exemplificou, é o ideal. É o ideal. Está provado que estados que têm uma boa relação entre o contribuinte e o fisco são os estados que mais arrecadam. Verdade. Porque você se sente inserido. Você se sente inserido. Por que não enxergar de uma forma diferente? Qual é a forma diferente que o contribuinte quer pagar o tributo? Por que não buscar essa boa-fé do contribuinte? Uma presunção de que ele quer pagar o tributo. Ele não está se omitindo em pagar o tributo. Ele quer pagar o tributo. Mas ele só vai pagar o tributo se ele tiver confiança naquele Estado. Confiança naquela norma. Senão ele vai buscar formas de não pagar o tributo. Exatamente. Então, se a premissa for eu tenho que impor um tributo, o contribuinte vai responder eu tenho que fugir dessa imposição. Agora, parece que... Desculpa te atrapalhar, mas eu queria só perguntar uma coisa. Com relação a essa questão do dever de coadjuvação, que ele começa já no próprio legislativo, né, na norma que você colocou, será que talvez a participação maior, né, numa audiência pública, de debate sobre aquilo com a sociedade, não ajude mais nessa coadjuvação? Exatamente. É aí que eu vou entrar no consentimento. Tá. Aí eu entro no consentimento. Perfeito. Aí eu entro no consentimento. Porque quando nós elegemos alguém, eu estou consentindo que essas pessoas criem leis. Aliás, já começa no preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, então, nossa Constituição já foi elaborada por um poder constituinte originário que pressupõe-se que ele represente o povo. E o poder constituinte derivado e todos os legisladores ordinários também representam o povo. Quem é o povo? Somos nós. Aí vem o consentimento. Eu destaquei aqui cinco hipóteses. Uma, a ausência de consentimento. Por exemplo, eu não vou tributar o ar, porque eu não consenti que o poder constituinte originário, nem o derivado, fizesse essa tributação do ar. Tá? Ainda que tivesse alguma norma ali, eu poderia entrar no outro barrufo e começar a sustentar. Não, isso é inconstitucional. Ainda que seja oriundo do poder originário. Não, é inconstitucional, isso não dá, isso não é inviável. Ah, mas a tese do outro barrufo é minoritária. Tudo bem, é minoritária, até você criar um tributo sobre o ar. Tá, então, o primeiro ponto que eu destaquei aqui é a ausência de consentimento. Então, o dever de coadjuvação precisa de consentimento. Uma é a ausência de consentimento. Essa ausência de consentimento está implícito ali que eu não estou consentindo. E de onde parte essa ausência de consentimento? Da Constituição. Perfeito. Tá? Da Constituição. Depois vem o consentimento indireto, que esse é o mais comum. Né? Os representantes criando legislação, para mim, mas tudo está atrelado à Constituição. Mas eu fiz um consentimento indireto ali. Que seria esse consentimento indireto? O meu representante, meu mandatário, a atuar dentro daquilo que eu consenti. Ainda que seja de forma indireta. Aí, um terceiro ponto que eu coloquei, consentimento direto. Aí entra naquilo que você falou. Uma maior participação. Uma maior participação da população, maior discussões em relação àquelas normas tributárias. Você quer ser tributado por isso? Olha, deixa eu explicar para vocês. Olha, a reforma tributária deveria estar tendo maior participação. Será o momento adequado fazer essa reforma tributária? Qual é a reforma que nós pretendemos? Então, temos que debater mais com a sociedade. Mas temos que debater de uma forma acessível à sociedade, porque também, se debater de uma forma inacessível, ela não vai participar, porque ela não está entendendo nada. Para inglês ver, né? É o tipo do debate para inglês ver. Então, esse consentimento direto entra nessa situação. Bom, eu vou debater com a sociedade. Isso eu vi em algumas universidades europeias, quando vai se criar alguma norma muito polêmica, o primeiro lugar que eles levam é para as universidades. Que legal. E nas universidades vem lá o relator do legislativo, coloca a posição dele, leva a pedrada de todo lado e vai anotando as pedradas. E dali ele começa a construir uma norma.
mas ele está levando pedrada, vírgula. Está todo mundo participando da elaboração daquilo lá. Não, isso não vai dar certo por causa disso, isso não vai dar certo por causa daquilo. Ao invés de fazer essa participação em ambientes fechados, faz essa participação em ambientes acadêmicos abertos. Começa assim. Essas leis mais polêmicas, tributárias ou financeiras, que vai gerar ônus para a sociedade, eles colocam lá nos bancos universitários, vamos ter uma lei tal e vamos discutir essa lei tal. Aí fica o auditório lotado, os professores, os alunos, e a sociedade vai lá, assiste, debate, até a pessoa mais leiga coloca, não, isso aí eu não quero pagar, não. Mas por que você não quer pagar? Por isso, por isso, por isso. E a pessoa não leva aquilo ao pé da letra, não leva aquilo com desconforto, ele leva da forma que, bom, eu estou aqui como representante e essa pessoa que está fazendo consentimento direto está dizendo para mim o que ela quer. E é, né? E é. E é. E é dessa forma. Então, eu coloquei aqui o consentimento direto como uma forma também de coadjuvação, quer dizer, uma forma de eu consentir. Seria o ideal no mundo imaginário, mas em algumas normas eu posso fazer. Se eu posso votar em Big Brother, eu posso votar, porque eu não posso tentar tornar essa norma a mais participativa possível. É a mais participativa possível. Já tem tecnologia para isso? Tem. Eu acho que o grande problema que existe realmente, Fábio, é a forma do ensino e do debate. Porque a gente vê que essa matéria tributária, né, na própria graduação, você que é professor também de graduação, você sabe, tem alunos que ficam quase tendo dor de barriga antes da aula de direito tributário, que acham que a gente vai dar ali contabilidade aplicada, vai falar de matemática, porque aluno que escolheu direito acha que direito tributário é matemática, então ele quer fugir do direito tributário como o diabo foge da cruz, né? A percepção é bem clara nesse sentido. Então, acho que para a população, de um modo geral, deve ser um assunto que para eles é chato. É mais interessante saber a fofoca da novela, entendeu? Então, tem que começar a desenvolver um pouco mais esse interesse, né? Isso te impacta diretamente, né? Exatamente. Olha, se você... Então, tem que ser uma linguagem clara, acessível. E a própria proposição do debate é: você está disposto a pagar ou não um tributo em relação a isso aqui? Uma proposição. Uma proposição. É interessante você falar isso, que eu comecei a ministrar aula esse semestre no curso de Relações Internacionais, Direito Tributário Internacional. Ah, legal. E inicialmente a turma estava com assim, um olhar apavorado. Mas depois eu fui inserindo eles. Eu fui inserindo eles nas discussões. Ah, você não tem um celular? Você não baixa aplicativo? Você não compra jogo? Você está celebrando contratos, você pode estar celebrando contratos internacionais aqui. E você nem está sabendo que você pode estar pagando um tributo. Ou pode estar fazendo uma evasão, que você também não está sabendo. Adorei essa parte. Nós temos um computador mundial na mão. É verdade. Um computador mundial na mão. Bom, um outro aspecto aqui que eu coloco é a usurpação legislativa. É um consentimento viciado. Quando aquele que está criando a norma está usurpando o que você não permitiu. Daí vem aquele número excessivo de normas tributárias que nós temos inconstitucionais. Essas normas excessivas vêm por falta de técnica ou pura e simplesmente para atender alguns interesses de grupo de pressão, sabe lá quais são as razões. O fato é o seguinte, que ele está agindo, usurpando a competência legislativa. Está agindo por ato ultra vires, além daquilo que lhe foi constituído. Então, quando uma norma ela é emanada de um órgão legislativo, agindo além daquilo que lhe foi constituído, essa norma é inconstitucional. Essa norma é inconstitucional. Seja ela oriunda do poder constituído derivado, ou seja ela legislação ordinária. O primeiro exemplo que nós tivemos é a emenda constitucional número 3 de 93, que o IPMF foi declarado inconstitucional. Porque não atendeu o princípio da anterioridade, enfim, várias razões que poderíamos enumerar aqui para considerar ele inconstitucional, mas
Por que foi declarado inconstitucional? Porque usurpou a competência, usurpou o consentimento. Portanto, praticou um ato ultra vires. Por essa razão, essa norma é inconstitucional. Tá? E ainda temos um outro aspecto. A não consciência do consentimento. Isso é o mais comum. O exemplo que eu dei foi esse da Alemanha. A maior parte da população consente sem saber que está consentindo. Paga sem saber o que está pagando. Isso facilita bastante essa usurpação legislativa. Verdade. Facilita bastante essa usurpação legislativa. Na Alemanha, como eu disse, as pessoas pagam imposto sobre emissão de gás carbônico, imposto sobre os combustíveis fósseis, nem sabem que estão pagando aquilo, nem sabem que a previdência social deles é sustentada por aquela tributação. Tá? Isso é uma coisa que, se na Alemanha, que nós pensamos assim num país desenvolvido, eu falo da Alemanha porque eu fui pesquisador do Max Planck na Alemanha, então eu estudei bastante o sistema tributário alemão. No Brasil, então, que aqui é um camaleão normativo gigantesco, tem norma para todo gosto, nem nós conhecemos as normas, a gente tem que ficar se atualizando o tempo todo, olhando todas as normas. Imagino a pessoa que não está familiarizada com a legislação tributária, ela nem sabe que existe. Nem sabe que comprando, com nota ou sem nota, compra sem nota, você nem está sabendo por que está acontecendo, por que é sem nota, com nota. Mas se comprar, e o empresário ali, o pequeno empresário, se eu pagar tudo, eu também não sobrevivo. Aí nós vamos entrando nessa ciranda viciada de falta de coadjuvação. Então. Porque eu não confio no Estado, o Estado não confia em mim. O Estado vai lá e bate nos camelôs que estão sonegando. Beleza. Mas os camelôs estão sonegando por quê? Aí vem a coadjuvação de um lado, falta de coadjuvação do outro. Não estou justificando o não pagamento, estou dizendo o que acontece. São reflexos, né, Fábio? Acaba que o reflexo que você vê num Estado que traz uma norma complexa, que tem muitos escândalos de corrupção, mal prestação de serviço público, etc. e tal. E do outro lado, a população que não sabe, às vezes, a importância daquele pagamento, para onde ele vai, não acompanha, não quer saber, você acaba gerando comportamentos que são díspares. Você não vê a sua importância ou você acha que o que você está fazendo é contribuindo para o dinheiro ser roubado por outrem e etc. Então, isso também é um complicador maior, né? Pois é. E na prática, então, o que a gente mais vê é falta de coadjuvação de um lado, falta de coadjuvação do outro. Nós que advogamos ali, ficamos nos degladiando com a administração tributária para, olha só, eu quero fazer o depósito em garantia. Não pode, tem que ser em dinheiro. Mas por quê? Por quê? Qual é? Aí você olha lá a legislação, que o depósito em dinheiro, o fisco pode levantar 30%, pode tirar dali do caixa. Aí você vai vendo uma série de atos que gera frustração para quem advoga de um lado, gera frustração para quem advoga do outro, e no final das contas o que está em reflexo começa na norma. Por isso que eu disse para meu discurso inicial é a norma. Temos que tomar mais cuidado, temos que elaborar normas com melhor qualidade, temos que elaborar normas pensando no contribuinte. Agora, posso te perguntar uma coisa, falando dessa questão da necessidade da gente estar estimulando, né, esse relacionamento, o que você acha de benefícios que são criados, como, por exemplo, bônus de desempenho, né? Ou seja, a pessoa ela ganha mais como funcionário público porque ela aumenta as autuações. Você acha que isso, de certa forma, não estaria indo contra essa lógica de coadjuvação? Porque a função do fiscal é fiscalizar, né? Não é lavrar autos de infração necessariamente. Com certeza, eu concordo com você. A relação fisco e contribuinte tem que ser uma relação mais humana. Tá? Tem que ser uma relação mais humana. Eu, como humano, estou suscetível a erros. Eu, como humano, estou suscetível a interpretar de uma forma diferente uma determinada legislação. Eu não estou dizendo que eu estou aqui querendo praticar evasão. Estou dizendo
Eu pego aquela declaração, aquela famigerada declaração de imposto de renda, pego como exemplo, até a declaração de imposto de renda não seria o pior, mas vamos lá, e coloco lá, olha, interpretei errado aqui. Ah, você é autuado. Eu não poderia ser orientado antes de ser atuado? Olha, não faz assim. Você segue esse caminho. Agora, se eu começo a ter uma conduta sucessiva de erros, Aí é outra história. aí é outra história. Uma coisa interessante, eu tive um amigo que ele comprou um carro na Alemanha, uma Mercedes, que ele queria comprar uma Mercedes, e na Alemanha é muito mais barato. A gente fala em Mercedes, aqui é muito caro, claro. A carga tributária aqui é mais 50% do automóvel, se trouxer de fora é muito pior. Bom, aí ele queria comprar uma Mercedes e levar para Portugal. Só que nesse item ele passou pela autoridade fiscal da Inglaterra, que ele passou pela Inglaterra. Queria passar pela Inglaterra. Chegou lá a autoridade fiscal. Cadê o comprovante de pagamento aqui? Ih, eu não peguei. Caramba. Aí sabe o que a autoridade inglesa falou para ele? O quê? Não tem problema não. Você vai para lá, para Portugal, você solicita lá as autoridades da Alemanha. Quando eles mandarem, você manda para a gente aqui. Ah, isso não acontece aqui. Apreensão do bem, pena de perdimento. Você está andando em importação irregular, sem Pois documento. é. Pois é. Porque não partiu do princípio que ele estava cometendo um crime, de que ele estava totalmente errado. Ele simplesmente esqueceu de pegar com a autoridade alemã. Ele pegou o documento e mandou para lá. E eles agradeceram, muito obrigado, tudo fica muito bem. Isso é parte de uma presunção de que ele está agindo de boa fé, ele não estava agindo de má fé. Ah, mas isso não funciona aqui, porque está tudo errado. As relações nossas entre contribuinte e fisco está toda errada. Eu parto do princípio de que o fisco é meu inimigo e o fisco parte do princípio que eu sou um sonegador, eu quero cometer algum crime fiscal. Então fica nessa relação viciosa de um casal que não dá mais certo, e não quer se separar. Em nosso caso, ainda não podemos nos separar. Ainda é pior, nós não podemos nos separar. Não tem como. Não tem como. Não, e é interessante, Fábio, quando eu fico pensando nessas questões, como é que, às vezes, né, algumas medidas, ou seja, ao mesmo tempo, e aí você vê como é que realmente é uma questão de modelo mental. Porque o que você está propondo com essa análise, né, de aproximação, e que tem tudo a ver com essa lógica da OCDE, de conformidade, de beneficiar os bons contribuintes, na toada da psicologia fiscal, tudo isso envolve uma mudança de perspectiva e de modo de pensar. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vê que ainda o trem está pegando, né? Ele ainda não conseguiu partir completamente da estação. Você vê, de um lado o bônus de desempenho, do outro você tem um confia. Uma coisa não casa com a outra, mas tá rolando ali, entendeu? E qual é o resultado disso? Contencioso. Total. Contencioso. Um contencioso desse absurdo que nós temos, de mais de 200 milhões de processos tributários. Esse é o resultado disso. E a despesa que o Estado acaba por ter pelo contencioso, ele poderia não ter pela coadjuvação. Sim. Ele poderia não ter por uma norma bem elaborada, numa norma bem discutida. Ele poderia não ter se ele tivesse mais iniciativas como a Lei 13.988 de transações. Ele poderia não ter, ao invés de propor execuções fiscais, de procurar meios de solucionar antes de propor essa execução fiscal. Vários outros meios. Ele poderia não ter, se ele orientasse o contribuinte, não faz dessa forma. Não, a sua declaração está errada aqui. Ele poderia não ter. O processo de consulta, né? Ele ajuda muito. Se ele funcionasse, né? Se ele desse uma resposta efetiva, ele ajudaria muito a sociedade como um todo. Exatamente. Então, a reformulação desse processo de consulta, através da coadjuvação, de uma relação de confiança mútua,
de cooperação mútua, resolveria grande parte desse contencioso que nós temos. Resolveria grande parte desse contencioso que nós temos. Eu tenho um amigo, ele é norte-americano, casado com uma alemã, e morava aqui no Brasil. Nossa! Então ele fazia Não declaração de conheci. imposto de renda nos Estados Unidos, fazia na Alemanha e no Brasil. Pergunta onde ele caiu na malha fina. No Brasil, claro. Brasil. Não Brasil. tenho Por dúvida. E quê? olha que a declaração dos Estados Unidos é uma loucura, hein? Declaração de Sim. imposto de renda Ele lá é um falou, parto. é uma loucura, mas eu nunca vi loucura maior do que aqui. Aí eu fui ver por que ele caiu na malha fina. Porque o banco pegou inadvertidamente o dinheiro dele e aplicou. Então, aquela receita do banco, ele não declarou porque ele nem sabia que ele tinha, porque ele é norte-americano, nem sabia daquilo ali. Era um valor muito irrisório, era R$ 20, R$ 30. Aí foi lá, malha fina. Chama ele. Aí ele falou, Fábio, que loucura. A declaração de imposto de renda da Alemanha já vem pronto. Já manda para mim pelo correio. Então, eu vou lá, tal, só eles cruzam os dados, só confirmo aquilo ali, se tiver errado, aí eu discuto. Lá dos Estados Unidos é essa loucura. Mas a brasileira, eu nunca vi uma coisa igual. Eu nunca vi uma coisa igual. Eu me enrolei todo aqui. Eu falei, pois é, você devia ter procurado um profissional antes. Aí ele, pois é, mas eu não procurei profissional nos Estados Unidos, não procurei profissional na Alemanha e consegui fazer a declaração, sempre consegui fazer a declaração. E aqui eu não consegui. Eu só descobri por que eu caí na malha fina porque eu fui no banco. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Bom, aí vamos retornar ao nosso início. Essa PLP. Bom, essa PLP, ela traz esses princípios aí que eu enumerei muito bem, mas ela também traz muitos artigos. Não precisa muitos artigos para fazer um código do contribuinte. Você precisa estabelecer premissas que a administração pública possa seguir. Por isso que eu destaquei alguns princípios. Eu não pegaria, analisaria aquela lá repetindo o dispositivo do CTN. Não precisa isso. O CTN já está lá. Não precisaria. Então, voltando aqui, ó. Artigo 3º, inciso 1º. Proteção do contribuinte quanto à faculdade do poder de tributar, fiscalizar e cobrar tributo instituído em lei. Não precisaria disso. Bastaria ter uma colaboração. Eu não preciso ter uma proteção do contribuinte contra a faculdade do poder de tributar. Isso eu não vou ter. Porque o poder de tributar é algo inerente à própria soberania. É algo inerente à própria soberania. Mas uma cooperação, uma coadjuvação entre o fisco e o contribuinte seria o ideal. Seria o ideal. Aí vem, no artigo 3º, 2, cordialidade entre a fazenda pública e o contribuinte. Isso já é princípio constitucional. Essa cordialidade, essa atuação cordial. Então, também não precisaria estar aqui. Essa cordialidade é algo ético, normal, cotidiano. Isso tem que acontecer, essa cordialidade. Aí fala, reconhecimento da assimetria entre o contribuinte e o fisco. Realmente, no Brasil, há uma assimetria. Como o fisco atua, ele tem o poder e o contribuinte não, haveria essa simetria. Mas há necessidade de botar isso aqui, reconhecimento da assimetria, isso é uma coisa que já... Nós, quando consentimos, já reconhecemos essa simetria. E não tem nenhum efeito prático, Não né? tem efeito prático nenhum. É que é tipo uma cartilha que todo mundo lê lá e ao fim e ao cabo ela não vai ter nenhum efeito. O próprio, deixa eu só ver o nome dele aqui, que ele fez um comentário interessante, o Jaldo VC. Ele falou assim, mas isso aí na verdade tem uma base cultural, é necessário uma mudança cultural. Não tenha dúvida, tá, Jaldo? O que a gente está falando quando fala de mudança de modelo mental é isso. Agora, a legislação ela pode ajudar nesse segmento, ou seja, o que o professor Fábio está trazendo aqui é justamente a gente tentar pensar um pouco mais fora da caixa. Agora, eu quero pegar carona nisso para fazer mais uma pergunta para você, Fábio. Imagina o seguinte, o auditor fiscal, ele, naturalmente, ele tem a obrigação, a gente sabe pelo artigo 142 do CTN, ele vê a ocorrência de um fato gerador, não houve
o recolhimento devido do tributo, ele vai lá, faz o lançamento de ofício, lavra seu auto de infração, intima o contribuinte que pode pagar, apresentar defesa e etc. Agora, imagina o seguinte, quando ele faz isso de forma leviana, ou seja, não existe pagamento de tributo. Aí, veja, normalmente eu ouço a seguinte informação: você pode fazer uma denunciação, você pode alegar, né, que houve uma cobrança, excesso de exação e etc e tal, coisas que você nunca usa. Eu nunca ouvi falar na vida de alguém ter oferecido uma denúncia por causa disso, e muito menos de alguém ter sido condenado por causa disso. Aí pergunto eu, dentro dessa lógica de aparelhamento, de correlação, de cooperação, de conformidade, se um desses elementos sai da conformidade. O contribuinte, a gente já sabe que tem uma montanheira de medidas, né? Medida cautelar fiscal, crime de sonegação fiscal, apropriação indébita, rolamento de bens e diabo a quatro. E como é que fica o auditor fiscal que não observa essa regra? Bom, aí teríamos que entrar na questão da improbidade administrativa, mas aí isso poderia estar no Código do Contribuinte, esse Pois tipo é. de situação. É muito mais útil do que estar um reconhecimento de assimetria. De assimetria, né? Poderia estar lá, olha, como é colocada a nossa responsabilidade como contribuinte, poderia ser colocado ali dentro de um código de conduta, ou um código do contribuinte, melhor dizendo, que o auditor que agir em desconformidade aplica-se tal lei. Tá? É uma improbidade administrativa, mas poderia ser um crime também contra a ordem administrativa, porque depende por que ele está fazendo isso. Qual é a razão que ele está fazendo isso? Para oferir vantagem pessoal? Qual seria a razão disso? Ele discutiu com a pessoa, então ficou lá ao vedrio dele? Não, vou agir dessa forma. Teria que se apurar, mas poderia estar dentro de um código do contribuinte a responsabilidade do agente público que agisse de má fé. Ou que agisse com erro grosseiro, porque também o contribuinte não é apenado também por agir quando erra, tem um erro que é considerado grosseiro, e nem é tão grosseiro assim. Pode ser uma dúvida que ele tenha. Isso nós temos que, vamos dizer assim, colocar em tábua rasa. Vamos agora organizar as coisas. Até aqui, a relação foi vertical. A partir daqui, vamos fazer uma relação mais horizontal, com o objetivo de termos menos evasão fiscal, organizar melhor a nossa administração fiscal, que nós temos tecnologia o suficiente para isso. Podemos usar vários mecanismos de inteligência artificial, plataformas, etc., para organizar isso e favorecer o contribuinte e o fisco, porque aumenta a receita dele. Se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? O fisco vai ficar para trás. Tá? Ele vai ficar para trás e ele vai apertar o cerco em cima de pessoas que ele consegue tributar. Exatamente. E ainda quando eu enxergo com grande preocupação, pandemia, guerra da Ucrânia, porque isso gerou uma grande perda para o Estado. Sim. O Estado vai ter que recuperar de alguma forma. Por essa razão, reforma tributária, neste momento, talvez não seja o momento adequado. Porque nós estamos aí em crise e nós não sabemos a extensão dessa crise. Nós estamos em crise e nem sabemos a extensão dessa crise. Aí vem aqui o artigo 4º da PL. A Fazenda Pública, no desempenho de suas atribuições, em tratamento disposto ao contribuinte, através do modo de a impor o menor ônus ao contribuinte. Esse menor ônus ao contribuinte não precisava vir dessa forma. Poderia vir da forma que eu estou propondo. Um dever de coadjuvação entre o fisco e o contribuinte. Vamos humanizar as relações entre o fisco e o contribuinte. Tirar essa perspectiva de fera e colocarmos uma perspectiva humana aqui. Nós somos humanos e somos falíveis. De outro lado, está o fisco que tem o maior conhecimento dessa legislação, que pode nos orientar. Então, vamos colaborar. Agora, aquelas pessoas que agirem de forma ilícita, com o objetivo ilícito de realmente ser comprovadamente ter o objetivo de evadir-se do tributo, essa tem que ser melhor sancionada. Porque também não adianta pagar o tributo e extingue a punibilidade, né? Isso aí também não adianta.
Se de um lado nós temos aqui, estou propondo aqui uma melhor relação entre o fisco e o contribuinte, de outro lado, aqueles que saem do eixo, aqueles que saem, extinguir a punibilidade porque pagou o tributo, é uma coisa meio estranha. Não, total. É totalmente estranho. Eu só não digo que é um absurdo, porque o problema é que aqui no Brasil você usa o direito penal como mão de cobrança. Exatamente. Aí entra outro aspecto, coadjuvação novamente. Eu Pois vou é. cobrar dele, então eu vou entrar com uma ação penal, ele vai lá e paga e extingue a punibilidade. Aí vem o STF, tudo bem, não pode fazer isso, não pode ser utilizado. Isso aí, vocês vejam, que o judiciário, por mais que queira, nunca vai dar conta. Por mais que ele queira, o contencioso tributário só vai aumentar. Sim. Ou fazemos melhores normas e mudamos essa cultura, e essa cultura só vai ser mudada com comunicação, com transparência, aos poucos, também não dá para fazer de uma forma assodada, ou nós vamos ter o contencioso explodindo cada vez mais precedentes dos tribunais superiores, cada vez mais requisitos para se chegar aos tribunais superiores, e o contencioso não vai acabar nunca. Vai aumentar cada vez mais. Não vai ter conselho de contribuinte que dê conta, não vai ter judiciário que dê conta, não vai ter nada disso. Então, ou nós começamos a mudar essa cultura, ou nós não vamos segurar o resultado disso. É muito caro você sustentar um judiciário com tanto contencioso e os juízes não conseguem tempo para ler o processo, refletir sobre o processo, e os advogados fazem petições de forma assodada, correndo, para poder atender tamanha demanda. Então, é um ciclo vicioso que se nós não sairmos disso, nós vamos entrar em colapso. E de baixa qualidade. Se é que já não estamos em colapso. Realmente. E ninguém ganha, né? É uma relação que todo mundo perde. Sem dúvida. O artigo que eu mais diria assim, importante dessa PLP seria esse aqui, o artigo 7º. Presume-se a boa-fé do contribuinte. Pelo amor de Deus, né? Sim. Por favor, né? Sim. E o presume-se a boa-fé do contribuinte tem como corolário o princípio da e que o resultado tem que ser um dever de coadjuvação. Um dever de coadjuvação. Então, a boa-fé. Primeiro, dentro dessa coadjuvação, a boa-fé tem que entrar como um imperativo. Uma norma tem que ser ética. Então, uma ética normativa. Eu chamaria isso de ética normativa. Tá? Aí, tendo uma norma com ética normativa, nós passaríamos para a segunda etapa. Uma administração tributária mais humanizada. E uma terceira etapa, caso se comprove que aquele contribuinte agiu de má-fé, ter uma sanção exemplar. Mas que também não possa, aí vem no Código de Defesa, no Código de Contribuinte, poderia estabelecer também que o direito penal não pode ser utilizado como meio de coação de pagamento de tributo, que poderia ter sido resolvido uma execução fiscal. Não, excelente. Uma sanção exemplar também para o auditor fiscal que haja fora daquilo que se espera dele. Exatamente. Ou seja, uma paridade de tratamentos, né? Uma paridade de tratamento, um princípio da igualdade, repensar todo esse sistema nosso. Enquanto nós conseguimos pensar sobre. Porque amanhã nós não podemos não conseguir mais pensar sobre esse nosso sistema. E estarmos solapados, né? Porque é aquilo, Fábio, toda hora a gente está sempre trazendo esse tipo de debate aqui. Não adianta a gente pensar em tributação sem a gente pensar, por outro lado, em desenvolvimento. O tributo, ele auxilia no desenvolvimento, como ele pode arrebentar com o desenvolvimento. Sim. A partir do momento que aqui no Brasil a gente une um contencioso tributário elevado e complexo, com uma legislação tributária complexa, com um volume de obrigações acessórias absurdo, você cria um ambiente que afasta investimento. Sim. Então, o desenvolvimento passa ao largo. Né? Tem uma coisa que eu costumo dizer, Micaela, o direito interno de cada país é uma tecnologia.
Quanto melhor for o sistema interno, o sistema legislativo interno de um país, melhor vai ser essa tecnologia, mais investimento ele vai atrair. É verdade. Se nós temos um sistema complexo que nós mesmos não conseguimos entender, como explicar para alguém que vai investir aqui? Olha, se você abrir seu estabelecimento no estado A, você vai pagar um tributo X. Se você abrir no estado B, você vai pagar um tributo Y. Se você abrir naquele município, você vai pagar menos ainda. Então, você quer abrir aonde? Mas como assim? Funciona assim. Aqui, se você abrir uma empresa X, você vai pagar ICMS. Se você abrir uma empresa Y, nesse estado é isento. Mas aí você paga ISS aqui, esse ISS. Bom, aí você começa a ter que explicar o que não dá para explicar. Ter que explicar o que não dá para explicar direito. Porque se o sistema nosso é tão complexo ao ponto de nós não entendermos, esse sistema tem que ser revisto. Exatamente. Esse sistema tem que ser revisto. Tá? Então, essa era a minha proposta aqui. Né? Tudo bem, nós temos aí dois dispositivos da Constituição, o artigo 37, inciso 17, o artigo 37, inciso 22, mas nenhum deles fala sobre isso. Tá? O artigo 37, inciso 17, fala lá que a administração pública tributária se sobrepõe às demais, dentro das suas atribuições de competência. Legal. Mas no artigo 37, inciso 22, fala de cooperação entre as administrações fiscais. E a cooperação entre administrações fiscais e o contribuinte? Não se casou os dois, né? Na verdade, eles são tratados de forma distante. Exatamente. Não, excelente. Professor Fábio, assim, eu quero parabenizar pela ideia. Eu acho que ela é extremamente importante e útil. Como eu coloquei, para mim, quando você falou da questão da coadjuvação, eu pensei imediatamente nesse movimento que o Brasil está fazendo tão forte com relação à tentativa de entrar na OCDE. Essa lógica da gente estar com normas de conformidade já é um movimento que já tinha, de certa forma, começado com São Paulo, com o programa Nos Conformes, e aí veio depois Receita Federal, PGFN acabou até passando à frente. Então, assim, acho que tem tudo a ver com esse debate que a gente está discutindo agora e com a necessidade da gente, por meio desses programas, por meio de alterações legislativas, de fato começarmos a promover uma alteração do nosso modelo mental e desse relacionamento que existe entre o Estado e o contribuinte, tirando a fera, né, e colocando aí as mãos apertadas, porque eu acho que a gente tem que se aproximar, né? Isso mesmo. Olha, parabéns. Parabéns. Muito obrigada realmente por você ter disponibilizado essa 1h05 aqui com a gente, trazendo pontos tão importantes para a gente estar pensando e refletindo e melhorando, né, a nossa atuação e os debates aí, levando isso à frente, porque tem muita coisa a construir aí ainda. Sem dúvida. Foi um prazer, Kaela. Um prazer muito grande estar aqui com você. Um prazer muito grande ter esse lugar de fala. E estou à disposição sempre. Precisar, eu estou aqui à disposição. Poxa, muito obrigada mesmo pela tua participação. Gente, muita gente entrou agora no finalzinho da live. Fiquem tranquilos, a live vai ficar gravada. Vocês vão ter condições de assistir desde o início. Eu recomendo, porque realmente o professor trouxe aqui vários pontos interessantes que você está pensando em escrever um artigo. Se você que está pensando em fazer um projeto aí para o mestrado, para o doutorado, tem muita coisa aqui que você pode colher dessa live. Bom, gente, um beijo grande. Tchau, professor Fábio. Até a próxima. Uma boa noite. Boa noite.